É possível a gente continuar numa relação com uma pessoa narcisista e não se separar dela e dar limites nessa relação? Vem comigo que nesse vídeo você vai saber. Uma das perguntas que mais me fazem é exatamente essa. E esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo para explicar para você detalhadamente por que às vezes é possível, porque isso passa a ser um pouco polêmico. Você vai encontrar muitos vídeos de pessoas dizendo que você tem que ter contato zero, que você tem que se afastar dessa pessoa, que você não pode conviver com ela. Mas às vezes é impossível você não ter um convívio com essa pessoa, seja porque ele é um familiar próximo, seja porque daqui a pouco você tem filhos com essa pessoa, ou se não, realmente a relação fica difícil, há uma sociedade, fica difícil se separar dessa pessoa. Então, o que fazer nessas situações? Bom, o primeiro ponto é que a gente tem que identificar e definir muito bem, porque nem sempre também a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista. Isso eu já expliquei em outros vídeos, você vai encontrar o conteúdo aqui onde eu explico qual a diferença entre características e transtorno de personalidade narcisista. A pessoa pode ter características que tornam o convívio com ela difícil. Então é uma coisa um pouco sem noção, a pessoa não tem empatia por você, a pessoa acaba comentando coisas, sempre enaltecendo ela e diminuindo você, não fazendo esses tipos de comentários que são desagradáveis, que não são bons, diferente do que é uma violência. A gente precisa saber o que são violências psicológicas, violências morais, violências físicas. Porque quando há uma violência na relação, seja a gente se afastar ou brecar isso na relação, ela é fundamental. Porque violência é como incêndio. Enquanto não é brecada, ela só tende a aumentar, ela só tende a ampliar, sabe? Ela só tende a ter uma escala maior. Violência psicológica tende a evoluir para violências físicas, e violências físicas pode evoluir para algo pior, até mesmo homicídios. Então, quando a gente está falando sobre violências, é algo muito, muito, muito sério. Quando há violência dentro de uma relação, é algo que precisa ser brecado e parado o quanto antes, porque ela tende sim a aumentar. Então, vou frisar isso bastante aqui para você. Mas, claro, uma pessoa que ela é narcisista, você tem algumas formas de lidar com ela. Seja de você impor limites, você dizer como que você quer que a relação seja estruturada, como que você quer que aquela relação continue. E muitas vezes é necessário que você seja muito firme. E para ter essa firmeza, você precisa trabalhar também o seu campo emocional. Porque se você não tem um campo emocional, uma confiança e uma autoestima estruturada, é muito difícil a gente dar limite, dizer não e falar de maneira firme para a pessoa o que a gente espera dela e como é que a gente quer que essa relação continue. Por isso que nesse vídeo ele é muito curto ao mesmo tempo para eu poder explicar tudo isso para você. Como que a gente faz dentro de um processo terapêutico para desenvolver essas capacidades? Dentro da parte clínica onde eu trabalho, eu vou utilizar a tríade do limite, que é um método onde a gente vai identificar esses tipos de violência, identificar o que é violência e o que não é. Pode parecer estranho eu dizer isso, mas muitas pessoas chegam na clínica sem identificar que, por exemplo, eu ficar xingando uma pessoa, fazer piadas com ela constantemente é uma violência psicológica. As pessoas não identificam isso. Você ficar fazendo piada e depreciando você todos os dias de maneira constante, isso é sim uma violência psicológica. Mesmo você me pedindo para parar, isso é considerado uma violência psicológica, que ela vai ter um efeito em você a longo prazo. E ela pode evoluir para outros tipos de violência. Então, a gente tem que saber identificar o que são tipos de violência e o que não são, o que são conflitos dentro de uma relação. E como que a gente pode agir para dar limites. Daí a gente vai blindar o nosso emocional, por isso que é a tríade, né? Então, o primeiro passo da tríade é o reconhecimento e identificação de tudo isso. O segundo passo é a blindagem emocional. E o terceiro passo, ele é o estabelecimento de ações práticas para que você breque essa violência. Isso é a tríade do limite. E eu tenho um vídeo que eu explico muito mais detalhado aqui para você. E se você quiser conhecer mais sobre a tríade, você pode me chamar em inbox e a gente marca uma primeira conversa totalmente gratuita para que você conheça esse processo e também possa experienciar como é que funciona um processo terapêutico baseado e calcado na tríade do limite, para que você consiga dar limite nas suas relações, se proteger emocionalmente e assim ter uma vida muito mais satisfatória, muito mais feliz, porque ninguém merece estar vivendo num relacionamento onde só existe sofrimento.